Tudo bem, pessoal? Nessa videoaula eu vou falar sobre simetrias. Bom, pessoal, simetria é uma propriedade matemática bastante interessante que está presente na natureza. Né? A gente diz que um objeto é simétrico, uma ideia clássica, né, de simetria que a gente tem é que quando você pega um objeto, por exemplo, e corta esse objeto ao meio, e se as duas partes forem iguais, a gente diz que esse objeto é simétrico. Nosso corpo, por exemplo, né? Se você dividir aqui, por exemplo, o corpo do professor aqui ao meio, né? Você vai verificar que as duas partes serão simétricas, serão praticamente idênticas. É isso? As nossas mãos, por exemplo, a mão direita é praticamente igual à mão esquerda, né? A gente diz que existe aí uma simetria, ok? Bom, pessoal, mas existe uma outra maneira também de nós enxergarmos a simetria. A gente diz que existe uma simetria em um determinado objeto quando existe uma transformação que não altera a região do espaço que o objeto ocupa. Então, isso que a gente chama de simetria de um objeto. Perfeito? Mostrar para vocês algumas simetrias de algumas figuras geométricas bastante interessantes. Eu vou começar aqui com um triângulo. Você vê que um triângulo, peguei aqui um triângulo equilátero, né? Esse triângulo ele tem os três lados iguais. Vocês podem verificar aqui que eu tenho uma simetria bastante interessante no triângulo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso, em cada vértice aqui, né, eu posso traçar um eixo de simetria, ó. Tá vendo aqui? Vou traçar um eixo de simetria, a partir desse vértice aqui eu traço o eixo de simetria que vai desse vértice ao ponto médio desse outro lado. Ok? Posso traçar também um outro eixo de simetria que vai desse vértice ao ponto médio desse outro lado. Posso também traçar um outro eixo de simetria que vai desse vértice ao ponto médio desse outro lado. Ok? E em torno desses eixos de simetria, eu posso fazer uma rotação desse triângulo. Ok? Então, olha bem, ó. De quantos graus eu devo rodar esse triângulo aqui, de modo que seja que eu não altere, né, a região do espaço que o objeto ocupa. Como eu posso rodar ele? Eu faço o giro de 180 graus. Perfeito? Giro de 180 graus. Em cada vértice eu posso fazer esse giro. Então eu posso rodar aqui, eu posso rodar aqui e eu posso rodar nesse outro vértice. Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Para rotações, normalmente a gente toma o sentido horário, mas nada impede também de rodar no sentido anti-horário. Perfeito? Mas vamos tomar aqui o sentido horário aqui. Certinho? Um outro movimento também que eu posso fazer aqui nesse triângulo é fazer um giro aqui no centro. Posso aqui agora, ó, um outro movimento que eu posso fazer é aqui, ó, girar o triângulo também, né? No centro de gravidade dele aqui, ó. Isso aqui também é um eixo de simetria que sai do triângulo, né? Tá fora aqui, ó, do plano do triângulo. Então eu posso girar. Qual é o ângulo que eu vou ter que girar esse triângulo para que ele volte a essa posição, né? Para que ele
preserve para que a região do espaço que ele ocupa, tá, não fique alterada aí. Então olha bem, ó, basta fazer isso, ó. Se eu fizer assim, pessoal, ó, colocar assim, eu fiz um giro de 90 graus, né? Ó. Você vê que estava assim, eu girei assim de 90 graus. Aí você vê, quando eu girar assim, ó, você vê que eu alterei a região do espaço que o objeto ocupa. Então, se eu girar mais 30 graus, que é justamente esse pedacinho que vai faltar aqui, se você pegar o seu transferidor e medir, você vai ver que são exatos 30 graus, né? São exatos, ó, 30 graus aí que vai faltar, né? Certinho? São exatos 30 graus que vão faltar para eu completar o giro. Ou seja, 90 mais 30 deu 120 graus. Perfeito? Então são 120 graus que eu preciso girar o meu triângulo de modo ele preserve, né? De modo que ele não altere aqui a região do espaço ocupada por ele. Ok? Existem basicamente 3 formas da gente mover um objeto no espaço. São as rotações, que eu expliquei aqui para vocês, né? Você roda nos eixos de simetria, ok? Ou então você faz uma reflexão, que é como se você colocasse um espelho, né? Você faz uma reflexão aqui do objeto, ou então você faz uma translação. Se o objeto está nessa posição, eu posso translacionar ele e levar ele para uma outra posição do espaço aqui. Perfeito? Eu estou fazendo isso aqui no braço, mas existem matrizes, né, que a gente chama matrizes de transformações, que conseguem fazer isso para a gente. Tá? Essas matrizes são muito importantes. São as chamadas matrizes de transformações lineares. Eu tenho as matrizes de rotação, as matrizes de translação Então, com o uso dessas matrizes, eu consigo fazer com que essas figuras elas rodem e se movimentem em qualquer região do espaço aí, plano, tridimensional. Perfeito? São esses os movimentos básicos de qualquer corpo no espaço. É translacionar e rotacionar. Né? Sai de uma posição, vai para outra e roda. Perfeito? Vamos ver uma outra figura interessante? O quadrado. Olha bem o quadrado, ó. Olha bem quantos eixos de simetria eu tenho aqui no quadrado. Né? Olha só de quantas maneiras interessantes eu posso rodar um quadrado. De modo que não altere a região do espaço que ele ocupa. Então, por exemplo, ó, eu posso rodar o quadrado assim, né? Ó, fazer um giro. Se eu fizer esse giro aqui, ó, tá assim, né? O que tá, esse aqui, esse de baixo vai para cima. Então, eu vou rodar ele de 180 graus, né? Ó, fizer um giro de 180 graus, tá vendo? Ó? Então, eu posso rodar ele nesses eixos de 180 graus. Tá vendo? 180 graus, eu preservo aqui, né? Eu preservo, não altero a região do espaço que o quadrado ocupa. Então, tanto faz aqui como aqui, ó, nesse eixo de simetria, também posso rodar ele assim. Eu continuo preservando a região do espaço
que o quadrado ocupa. Ok? Então rodei assim de 180, ó. Eu preservo nesse eixo, né? Eu vou preservar aqui, ó, a região do espaço. Nas diagonais, ó, nesses eixos de simetria aqui, nas diagonais, se eu rodar ele, ó, eu não altero a região do espaço que o quadrado ocupa. Bacana, né? Bacana, pessoal? E eu posso também fazer um giro, né? Eu posso também fazer um giro aqui, ó, nesse ponto, no centro do quadrado. Olha bem que interessante, ó, posso fazer um giro aqui também nesse ponto, ó. Em quantos graus eu tenho que girar para ele voltar na posição original? Olha bem, tá aqui, ó. Vamos dar um giro. Girei. Assim não dá, né? 45 graus, ele muda, ele altera a região do espaço que ele ocupa. Mas se eu giro mais 45, ou seja, 90 graus, você vê que eu preservo, né? Não altero aqui a região do espaço que o quadrado ocupa. Tá certo? Então eu girei 90 graus, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Eu preservo aqui, né, a estrutura, a região, né? Eu não altero a região do espaço que o quadrado ocupa. Bacana, pessoal? Perfeito. Entenderam o que é a simetria de um objeto? Bacana. Uma brincadeira interessante que vocês podem fazer, pessoal, é no triângulo você marcar os vértices, como eu fiz aqui, tá vendo, ó? E fazer, né, uma brincadeira, fazer as rotações aqui, fazer as rotações e ver como esses vértices vão trocando de posição. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui no vértice 1 e fizer uma rotação de 180 graus, ó, fazer uma rotação aqui, você vê que o 2 vai trocar de lugar com o 3, né, ó. Ok? O 2 troca de lugar com o 3. Se eu fizer aqui no 2, ó, o 1 troca de lugar com o 3. O 1 troca de lugar com o 3. Se eu fizer no 3, o 1 troca de lugar com o 2. Ok? Interessante, né? Certinho? No centro também, ó. Fizer a rotação, né? Vou fazer a rotação no centro, ó. Uma rotação de 120 graus. E aí você vai girando, né? Vai permutando aqui, ó. Perfeito? A mesma coisa eu posso fazer também com o quadrado, né? Posso fazer com o quadrado também. É isso, eu marquei os pontos aqui, ó. Se eu faço uma rotação de 90 graus, o 3 vai para o lugar do 1, o 1 vai para o lugar do 2, é isso? E vai fazendo aí as permutações aí, de acordo com os giros que você for dando, né? Se eu girar aqui, ó, se eu girar assim, por exemplo, né, você vê que o 2 e o 3 vão ficar fixos, o 2 e o 3 ficam fixos, o 2 e o 3 vão ficar fixos, e o 1 e o 4 vão se inverter, né, ó. Ok? O 2 e o 3 ficam fixos, e o 1 e o 4 invertem. Se eu rodar assim, ó, o 1 e o 4 ficam fixos, e o 2 e o 3 invertem. Tá? É o que a gente chama de permutações aí. Então, quantas permutações eu tenho aqui? Vocês estão lembrados lá de fatorial? Como eu tenho 4 números, 4 fatorial. Fatorial de 4 dá 24. Eu tenho 24 permutações possíveis aqui. Aqui, ó, quantas permutações eu posso fazer aqui com os números 1, 2 e 3?
3 fatorial. São 6, né, pessoal? Eu tenho 6 permutações possíveis aqui. Beleza? Fácil de calcular isso aí. Bom, vocês podem depois fazer essa brincadeira. Eu fiz aqui com um triângulo, 3 lados, o quadrado, 4 lados. Vocês podem fazer também com um pentágono, com hexágono e com outros polígonos aí regulares. À medida que você aumenta a quantidade de lados em um polígono, ele se aproxima do círculo. Não é isso? À medida que você vai aumentando o número de lados aí do polígono, ele vai se aproximar do círculo. O círculo, se você observar bem, ele tem infinitas simetrias. Ou seja, basta um giro mínimo aqui, ó. Basta um giro mínimo. Basta eu rodar de um ângulo mínimo aqui o círculo, que eu tenho uma simetria. O círculo é a figura mais simétrica que nós temos como exemplo. Bacana? Vamos ver agora a simetria de umas figuras espaciais, de uns poliedros. Olha bem, ó. Aqui eu peguei o tetraedro. Quais são os eixos de simetria do tetraedro? Olha bem que interessante, ó. Eu fiz aqui, né, e marquei já o eixo de simetria para você. Aqui, um eixo de simetria. Tá vendo? Se você colocar o tetraedro assim, coloquei o tetraedro assim. Tá alinhado aí, ó. Essa face está alinhada aqui com a... Todo mundo está enxergando? Bem? De quantos graus eu devo girar aqui, né? De quantos graus eu devo girar aqui o meu tetraedro para que ele volte, para que ele preserve, né, essa posição aqui original, ó. Vou dar um giro então. Você vê que eu estou pegando o vértice e o centro de gravidade aqui, né? Ó. Esse eixo de simetria. Então eu vou dar um giro, ó, de 120 graus, tá? Então vamos lá. Vamos dar um giro de 120 graus. Ok? Vamos dar outro giro de 120 graus. Se eu dou uma volta completa, pessoal, se eu dou uma volta completa, é 360 graus. Como eu tenho 3 arestas aqui, ó, 360 dividido por 3 dá 120 graus, né, pessoal? Então, sempre que eu mudo essa aresta aqui, eu estou girando, na realidade, 120 graus. Então, olha aqui, ó. Girei, 120, voltou na posição onde ele ocupa, né, no espaço aí. Posição original que ele ocupa no espaço. É isso? Ó. Perfeito? 120 graus. Eu vou usar agora os pontos médios das arestas. Tá vendo? Ó, peguei o ponto médio de cada aresta. Dessa aresta com o ponto médio da outra aresta. Certinho? Qual vai ser o giro que eu vou ter que dar para ele voltar na posição original? Então tá aqui, ó. Se eu der um giro de 90 graus, vamos ver se ele volta na posição original. Não, né? Então eu tenho que dar mais um giro, ó. Mais um giro de 90 graus. Então são 180 graus. Então eu tenho que girar ele 180 graus para ele manter, né, não alterar a sua posição no espaço. Olha bem, ó, que interessante, ó. Girei 90, mais 90, 180. Perfeito?
certinho. Os planos de simetria, eu tenho 6, né, pessoal? Eu tenho um plano assim, ó, 1, 2, 3, né, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 planos de simetria no tetraedro. O tetraedro, ele tem 4. 1, 2, 3, 4 vértices. Então, quais são os eixos de simetria? Ó, eu tenho esse eixo. Esse é o eixo de simetria. Eu tenho... Você vê, ó, que eu tenho em cada vértice aqui, ó, em cada vértice aqui que passa, em cada vértice eu posso, né? Eu tenho um eixo de simetria aqui. Eu tenho um eixo que passa nesse vértice e nesse centro aqui de gravidade do tetraedro. Ok? Então eu tenho um eixo aqui. Eu vou ter quantos eixos então? Ó, vou ter 1, 2, 3, né? 3, 4. Então eu tenho 4 eixos de simetria nessa configuração aí. Olha bem, ó. Se eu pegar o ponto médio aqui agora, de cada aresta, dessa aresta aqui, ó, e interligar ele ao ponto médio da aresta oposta, eu também vou ter eixo de simetria. Ok? Eu também vou ter eixo de simetria. Feito? Então eu tenho o eixo de simetria assim. Se eu pegar aqui também, ó. Tá vendo? Então quantas arestas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quantos eixos de simetria eu tenho aqui? Se cada eixo pega dois pontos aqui, né, 2 pontos médios, então quantos eixos de simetria eu terei então? Eu tenho quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter 3 eixos de simetria, passando pelos pontos médios das arestas. Ok? Bacana, né? Outra figura interessante, pessoal, é o cubo. Também eu fiz um cubo aqui de uma maneira bastante simples. E vou agora também achar os eixos de simetria. Lembra como eu fiz lá no quadrado? Só que agora eu tenho, né, uma figura espacial aí, um poliedro. Perfeito? Quais são os eixos de simetria que eu tenho? Vamos analisar direitinho? Mesmo jeito do quadrado. Então eu tenho os seguintes eixos de... Tá vendo? Isso aqui é o eixo de simetria. Perfeito? Todo mundo conseguiu enxergar aí? Qual é o ângulo que eu devo girar esse cubo para que ele não altere, né, a região do espaço aqui ocupada por ele? Ó, se eu girar aqui de 90 graus, se eu giro de 90 graus, eu não altero, né, a região do espaço ocupada pelo cubo aí. Então isso é uma simetria do objeto. Eu posso pegar aqui também, ó, outra posição. Olha bem que interessante. O cubo está nessa posição. Se eu girar ele de 90 graus em torno desse eixo, ó, tá vendo? Eu não altero a posição, a região do espaço ocupada por ele, né? Perfeito? Então a transformação, ela não altera a região do espaço que o objeto ocupa, né? Ó. Tá vendo?
Não altera. Perfeito? Então 90 graus. Assim, ó. Quantos eixos de simetria eu tenho aqui? Quantas faces tem um cubo? Quantas faces tem um cubo? Tem 6. Isso? São 6 faces. Ó. Então, quantos eixos de simetria vão passar em cada face? Você observa aqui, ó, que cada eixo passa por 2 faces, né, pessoal? Eu tenho quantas faces? 6. 6 dividido por 2, 3. Então eu vou ter 3 eixos de simetria passando aqui dessa forma no cubo. Ok? Vértices. Quantos vértices tem um cubo? Um cubo tem 8 vértices. Então, quantos eixos de simetria eu vou ter aqui dessa forma? Você vê que cada eixo de simetria pega 2 pontos, né? 2 vértices. Como eu tenho 8, então eu vou ter 4, né, pessoal? 8 dividido por 2 dá 4. Eu vou ter 4 eixos de simetria aí. Certinho? Bacana, né? Ó, passando pela diagonal, né? Eu vou girar então de 120 graus. Vou fazer um giro de 120 graus para ele voltar a manter a forma no espaço aí. Perfeito? 120 graus. Ok? Bom, pessoal, olhando aqui para o nosso cubo, quantos eixos de simetria passam pelas arestas? O cubo ele tem quantas arestas? Ele tem 12 arestas, não é isso? São 12 arestas. Então, você verifica aqui, ó, que cada eixo de simetria passa por 2 arestas. 12 dividido por 2, 6. Então, nós temos 6 eixos de simetria que passam pelas arestas. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu como eu fiz esse cálculo? Muito simples. Pegando, né, esse eixo de simetria aqui, passando pelos pontos médios das 2 arestas, eu vou ter que girar ele de 180 graus, ok? Então é só girar, né? 180 graus, ó. Perfeito? Girando de 180 graus, ele volta à sua posição original. Bacana, né? A atividade que eu fiz aí com o triângulo e com o quadrado, essa numeração que eu fiz, vocês podem fazer também para o tetaedro e para o cubo. Tá? Por exemplo, aqui no cubo, ó, você faz essa numeração da seguinte forma. Aqui eu vou colocar assim, ó. Você faz aqui nos vértices, tá? São 4 vértices, você numera assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você numera também, tá vendo? 1, 2, 3, 4. O vértice oposto, você numera com a mesma numeração aqui, tá? Então, 1. Esse vértice aqui, ó, qual é o oposto a ele? Esse vértice. Então, você coloca 1 aqui. Esse vértice 2 aqui, ó, qual é o vértice oposto a ele? É esse aqui, né? Então, você coloca 2. Esse vértice 3, qual é o vértice oposto a ele? É esse aqui, né? Ó.
Esse vértice aqui, qual é o vértice oposto a ele? O 4 é esse aqui. Ok? Então você faz essas numerações. Você pode também colorir. Ok? Você pode também colorir. Pega 4 cores aí, vermelho, azul, amarelo e verde. Ok? E colore aí esses 4 vértices. Seguindo, tá? Seguindo esse mesmo, né, procedimento aqui que eu fiz aqui. Tá? Obedecendo esse mesmo padrão. Aí o que eu quero que você faça? O que eu quero que você faça? Eu quero que você treine também, né, aquelas rotações que eu fiz. Eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês façam, lembra? Como eu fiz aqui, ó, no triângulo e para o quadrado, eu fiz a numeração e fiz as rotações, né? E achei aqui as simetrias. Eu quero que vocês façam isso também para o tetraedro. Faça a numeração aqui, os próprios vértices, né? Ó, 1, 2, o tetraedro e para o cubo. Aqui, se você pintar, usa as 4 cores, né? Como eu falei para vocês, pinta uma face de vermelho, outra de azul, outra de amarelo, outra de verde, e vai fazendo as rotações e vai construindo aí as simetrias. Vai construindo aí as permutações para mim, achando as permutações. Eu quero que você ache as permutações. Eu vou deixar isso como um exercício aí da minha videoaula. Bacana? Vocês conseguem fazer? É muito interessante aí. Tentem executar essa tarefa. Bacana? Atividade, hein? Missão dada, missão cumprida, hein? Valeu então, pessoal. Gostaram da videoaula? Esse é o nosso tema de simetria. Valeu, um abraço. Até a próxima aula.